Bruna Barbosa, bora para Brasília, porque a CPI da Covid-19 continua e desdobramentos já estão ocorrendo. João Pedro Melo está acompanhando e traz para a gente os detalhes agora. E aí, João, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, João. Oi, Bruna. Boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Senado Federal vai recorrer da decisão tomada pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que permitiu ao governador do Amazonas, Wilson Lima, não comparecer ao depoimento que estava marcado na CPI da pandemia para hoje. Essa ação foi anunciada pelo presidente do colegiado, senador Omar Aziz, que afirmou ainda o seguinte, que tal questão não pode impedir que as investigações continuem. Segundo Omar Aziz, o depoimento seria uma ótima oportunidade para que Wilson Lima esclarecesse o que de fato levou ao colapso do sistema de saúde do Amazonas. O Senado irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas perde uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. O que aconteceu no estado do Amazonas não é uma coisa rotineira. Faltou oxigênio, pessoas vieram a perder a vida e o governador poderia explicar isso ao povo amazonense. Ele não terá uma oportunidade como estaria tendo hoje se estivesse aqui. Bom, ao longo dessa quinta-feira, a CPI aprovou algumas questões, principalmente requerimentos de convocação e também quebras de sigilo. A principal convocação foi do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, além de Fernando Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, e um representante que não foi nominado aqui na comissão do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. O colegiado também queria convidar o ex-secretário executivo do Consórcio Nordeste, o Carlos Gabas, para esclarecer as negociações sobre a compra de vacinas, porém esse pedido foi retirado de pauta. A comissão também analisou a quebra de sigilo telefônico e de dados de 11 pessoas ligadas ao governo federal e ao Ministério da Saúde. Foram muitas confusões, muito bate-boca, falta de acordo, mas a CPI aprovou a quebra das informações confidenciais dos ex-ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, além de Carlos Wizard, Felipe Martins e Mayra Pinheiro. Ainda sobre a convocação de governadores de estado, o senador Humberto Costa apontou o seguinte, que a Constituição permite a investigação da aplicação de recursos públicos federais, mas que o STF e o Congresso precisam tomar uma decisão urgente com relação a esse ponto. Se nós não podemos arrolar o governador de estado ou o prefeito nessa investigação, como essa investigação pode se fazer? É só pela via de papéis que nós vamos obter, de pedido de informações? Então, o Supremo ou o Congresso vai precisar resolver essa questão em algum momento, especialmente se a decisão que for dada disser que o não comparecimento dos governadores se deve ao fato de serem governadores, porque senão a nossa função de fiscalizar e investigar estaria comprometida. Bom, para encerrar a semana da CPI, então, nessa sexta-feira, o colegiado deve ouvir o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Cláudio Mairovich, e a pesquisadora Natália Pasternak, da Universidade de São Paulo. Esses depoimentos estão marcados para as 9 horas da manhã, devem tratar principalmente sobre o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid, que estavam naquele chamado tratamento precoce. Eles também devem falar de vacinas e essa vai ser a primeira vez que a sessão, melhor que a CPI, vai ter sessão na sexta-feira. Agora o ponto é esse, viu, João? Não adianta os senadores ficarem convocando os governadores se eles não serão ouvidos. Se eles... Não adianta você convocar um governador se ele não for para a CPI. Né? O Congresso precisa mudar imediatamente e se decidir, né? Mudando as leis ali. CPI pode convocar governador ou não? Né? Não adianta convocar a revelia, convocar sem ter essa brecha, porque isso cai lá no Supremo, como caiu. Né? Agora que caiu com o Wilson Lima, que ele não precisará se fazer presente lá na CPI da Covid-19, vai cair com outros governadores também, porque você abre brecha. Então, para as próximas CPIs, precisa haver uma mudança. E a mudança na lei parte da onde? Do Congresso. O Congresso que tem que definir, né, João, se pode convocar governador ou não. Né? Porque senão vai ficar desse jeito aí. Os senadores pedem, os congressistas pedem, e isso acaba caindo lá na Suprema Corte, porque é inconstitucional, correto?
Correto, exatamente esse o ponto, Joel. E olha, um detalhe interessante, né? A gente tem que lembrar também que a decisão da ministra Rosa Weber não tratou sobre essa questão da separação de poderes, ou seja, o Wilson Lima não deixou de vir aqui prestar depoimento porque era governador de estado. Não foi sobre isso. Segundo Rosa Weber, o trecho que dá esse habeas corpus parcial ao governador Wilson Lima trata sobre o seguinte: ele está sendo investigado em uma outra ação com mandados do STJ, inclusive, que estaria apurando um possível, vamos dizer assim, uma possível fraude em um hospital de campanha da capital amazonense. Então, por esse processo, ele não veio prestar depoimento aqui. A justificativa de Rosa Weber é de que ele não é obrigado a prestar provas ou fazer provas contra si próprio. Então, exatamente por isso ela disse que ele não era obrigado a vir para cá e, se viesse, não precisava falar a verdade aqui na comissão. Mas, por enquanto, não tratou sobre essa questão de ser governador ou não. O Supremo tem que decidir nos próximos dias sobre 9 pedidos de outros 9 governadores que já estão lá no Supremo Tribunal Federal e que tratam dessa questão. Só para trazer um último detalhezinho, a gente conversou recentemente com o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele disse que não tinha problema nenhum em prestar depoimento aqui na CPI da pandemia, que ele viria sem o menor problema, mas não viria se fosse o único, ou seja, se os outros governadores continuassem com essa ação no Supremo Tribunal Federal, ele também ia apoiar a ação porque não iria vir sozinho prestar depoimento aqui à CPI. O governador que não quiser ir, ele faz o pedido ao Supremo e certamente esse pedido será acatado, exatamente por essa brecha que a gente está dizendo aqui. Então, enquanto as coisas não mudarem lá na origem, né, ou seja, no Congresso, na Constituição, é claro que a gente vai abrir esse tipo de brecha aí. Ô João, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Tchau, João. Valeu, um abração. Tchau, tchau, pessoal.